Antes de orarmos, convido você a silenciar por um instante e ouvir a palavra que nos chama para uma transformação verdadeira. Não apenas de palavras, mas de vida. Há verdades que incomodam, mas que são indispensáveis para quem deseja caminhar com Cristo. Uma delas é simples e direta. Frequentar a igreja não garante que você pertença a Jesus. Participar dos cultos, cantar, servir, ou mesmo se identificar como cristão, não prova por si só que o seu coração foi alcançado. A diferença entre uma multidão religiosa e um discípulo autêntico está em algo que não se veste, mas se carrega: a cruz. Não é um acessório para ser mostrado, é um compromisso diário de renúncia. Pertencer a Cristo é mais que uma identidade externa. É ter o velho homem pregado ao madeiro. É permitir que as paixões e desejos que antes governavam sua vida sejam crucificados. Galatas nos lembra que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas concupiscências. Viver em Cristo significa decidir, todos os dias, morrer para si mesmo. Significa permitir que seus desejos deixem de ser o árbitro das suas escolhas. O cristão verdadeiro não busca conforto pessoal acima do chamado. Sua vida se torna uma oração contínua de entrega. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Essa entrega transforma motivações, muda rotinas e orienta atitudes, mesmo quando ninguém observa. Que este seja um momento de honestidade consigo mesmo. Você vive para impressionar homens ou para agradar a Deus? Lembre-se, Deus pesa o coração. A aparência não engana o juiz. Comente amém se você decide hoje carregar a cruz de Cristo com sinceridade. Jesus advertiu seus seguidores sobre uma realidade solene. Nem todos os que aparentam ser religiosos pertencem de fato a ele. Em Mateus 7:22 a 23, ele declara que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos muitos milagres? E a resposta será dura: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pense nisso com seriedade. Aqueles que ouvirão tais palavras não são ateus nem pessoas distantes da fé. São homens e mulheres que participaram de ministérios, que falaram com autoridade, que até realizaram sinais no nome de Jesus. Mas apesar das obras, o Senhor não encontrou intimidade, não reconheceu comunhão verdadeira. O exterior pode enganar multidões, mas jamais engana o Deus que sonda corações. Ele não se impressiona com atividades, ele se move com o relacionamento. Essa é uma chamada à vigilância. Há muitos que professam ser cristãos apenas como título, mas são poucos os que permitem que a palavra molde sua vida de dentro para fora. Muitos se contentam em vestir a máscara da santidade, enquanto por dentro permanecem intocados pela graça. A fé superficial pode enganar o olhar humano, mas diante do olhar divino, tudo se revela. O coração é o que o Senhor examina. Não é o traje, nem a frequência aos cultos, nem a reputação pública. É a entrega secreta, é a obediência que ninguém vê, é a renúncia silenciosa que revela se pertencemos de fato a Cristo. Se essa verdade toca você, escreva nos comentários: Glória a Deus, porque quero ser conhecido por Ele. Jesus também nos alertou sobre os dois caminhos em Mateus 7:13 a 14. Ele disse: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Veja como as palavras do Mestre são diretas e sem rodeios. Existem dois caminhos, mas apenas um leva à vida. O caminho largo é atraente, porque é cômodo. Ele aceita concessões, permite viver no jeitinho, alimenta o ego e não exige crucificar a carne. É o caminho que parece fácil, mas leva ao vazio eterno. Já o caminho estreito é desafiador. Custa renúncia, custa abandonar orgulho, vaidade e pecados secretos. É estreito porque exige obedecer quando seria mais fácil ignorar, amar quando seria mais fácil odiar, permanecer fiel quando seria mais simples desistir. Muitos escolhem o caminho largo justamente porque ele parece mais confortável. Mas Jesus afirma que apenas alguns encontrarão o estreito,
E isso significa que não podemos simplesmente seguir o fluxo. É preciso decidir com intenção, com convicção, com seriedade. Discipulado não é acidente, é escolha diária. Por isso, a pergunta que ecoa em nosso coração é: qual caminho você está trilhando hoje? O da multidão, que leva à destruição, ou o da obediência que conduz à vida eterna? Se você deseja caminhar pela porta estreita, declare nos comentários: eu escolho o caminho da vida. O verdadeiro discipulado não se revela apenas diante da multidão, mas principalmente no segredo do quarto, quando ninguém vê. Muitos podem manter uma aparência de santidade diante das pessoas, mas o que realmente define um servo de Cristo é a vida que se vive quando as portas estão fechadas. O que você faz quando não há aplausos? Quais escolhas toma quando não há reconhece, porque quero ser conhecido por ele? Jesus também nos alertou sobre os dois caminhos em Mateus 7, 13 a 14. Ele disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Veja como as palavras do Mestre são diretas e sem rodeios. Existem dois caminhos, mas apenas um leva à vida. O caminho largo é atraente, porque é cômodo. Ele aceita concessões, permite viver no jeitinho, alimenta o ego e não exige crucificar a carne. É o caminho que parece fácil, mas leva ao vazio eterno. Já o caminho estreito é desafiador. Custa renúncia, custa abandonar orgulho, vaidade e pecados secretos. É estreito porque exige obedecer quando seria mais fácil ignorar, amar quando seria mais fácil odiar, permanecer fiel quando seria mais simples desistir. Muitos escolhem o caminho largo justamente porque ele parece mais confortável. Mas Jesus afirma que apenas alguns encontrarão o estreito. E isso significa que não podemos simplesmente seguir o fluxo.